Olá, eu sou Adriana Cortland, eu sou escritora, psicóloga e vou conversar com vocês sobre um tema que tem sido recorrente no meu consultório, chamado solidão e solitude. Há uns 10 dias atrás, 2 semanas atrás, eu publiquei um vídeo na minha página do Face que se chama Relicário da Adriana, e era exatamente sobre isso, solidão e solitude. E eu recebi muitas, muitas mensagens inbox e contatos individuais querendo conversar comigo sobre isso, pedindo para a gente aprofundar esse tema. E daí veio a ideia dessa live. A questão desses assuntos agora, eu acho de fundamental importância. A solidão é um tema recorrente na humanidade desde sempre. Né? Você está só e se sentindo completamente drenado da sua energia vital, da sua vontade de viver, ou enfim, do ânimo. E a solitude já é o contrário, é você estar só e estar gostando de se fazer companhia. Pode-se estar só no meio de uma multidão, no meio de um grupo, estando num casamento e sentindo solidão ao mesmo tempo, no trabalho cheio de gente, sentindo solidão, ou não, você está só fisicamente ou acompanhada e se sentindo bem com você mesmo, porque você está na própria pele, você está centrado, você está dando conta de você, das mais diversas formas. Esse assunto, apesar dele ter sido sempre parte da história da humanidade, agora nesse momento de coronavírus, nesse momento de confinamento que traz uma esteira de outros momentos, dúvidas, incertezas, medos, raivas, o que vai acontecer, quanto tempo isso vai acontecer, tudo isso nos leva a perguntar quem eu sou nesse momento e como eu posso viver bem esse momento. Essa história toda de pensar no vídeo que eu publiquei há um tempinho atrás, pensar nessa live, essa coisa toda teve um comecinho. Esse começo foi no consultório, como sempre. Consultório é um baú do tesouro, é um lugar lindo. E aconteceu de uma paciente muito angustiada com essa questão toda que a gente está vivendo e como ela está dando conta ou não está dando conta disso. Ela estava tão ocupada que ela meio que esqueceu que eu estava ali e começou a falar assim, esse momento, e fazendo assim movimentos com as mãos, né? Esse momento me tirou meu trabalho, esse momento me tirou a academia, me tirou os concertos, o cinema, as amigas, e ia fazendo assim e dizendo tirou, 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 tirou. E eu fico me perguntando o que vai sobrar de mim. Ela falando isso, eu lembrei de uma cebola. A gente descasca a cebola, a gente chora muito. E no núcleo não tem o tal do caroço. E ela falando dava a impressão de que ela se achava isso. O que que sobra de mim quando todas essas identidades e todos esses afazeres não fizerem mais parte da minha vida, como não estão fazendo agora de uma forma tão abrupta? E, e aquilo me incomodou muito, porque eu a conheço de longas datas e eu sei quantos recursos ela tem para lidar com esse momento, porque a gente vem trabalhando há um certo tempo e eu sou testemunha de quantas qualidades, recursos, competências e quanta assertividade ela já teve na vida dela para passar por turbulências imensas e por que não agora? O que ela não estava conseguindo fazer e que passou a ser o foco do nosso trabalho é que ela olhasse para si de outra forma, que ela olhasse para si mesma e se reconhecesse a despeito
dessa quantidade de afazeres que não existem mais. Que ela aprendesse ou reaprendesse a ser uma boa companhia para ela mesma. E não para os filhos, enquanto mãe, enquanto motorista de táxi, não para o trabalho, enfim, esses papéis sociais eles sumiram. E para ela havia o medo de não ter nada, de ficar num vazio. E o trabalho passou a ser o contrário, ou seja, já tinha medo da solidão. O trabalho passou a ser, ok, os papéis não estão aqui agora, eles vão voltar em algum momento, mas agora não. E agora eu quero lidar comigo. Agora eu quero estar sozinha, e ela estava um pouco sozinha, porque os filhos não precisam mais dela, enfim. Então agora é ela com ela, eu comigo. E esse eu comigo, nesse momento de confinamento, passou a ser ameaçador. Então nós começamos um trabalho de estimular a descoberta ou a redescoberta do que já existe. Ele apenas está um pouco esquecido, escondidinho, que é a descoberta de vida que não estava podendo ser vivida, de assuntos, de temas e de certos cuidados de si mesmo que não estavam podendo ser feitos por causa desse mundo das mil coisas. E a gente começou a trabalhar estratégias de lida consigo, de cuidado de si. E é curioso como tudo está dentro da gente, a gente precisa de muito pouco. Porém, o que a gente precisa, muitas vezes na correria do dia a dia não acontece. E... Oi, Fauzi! Tudo bom? É um momento de conflito, de desarmonia. Eu meio que pesquei essa paciente como sendo uma representante de um eu coletivo, porque ela está vivendo realmente conflito e desarmonia, sendo que eles existem e vão continuar existindo, porém a transformação interna face a esse momento, ela pode dar conta de muita coisa. E essa história da pessoa poder parar tudo e olhar para si, talvez seja um dos grandes aprendizados desse momento e que poderiam persistir depois dele. Uma coisa que me toca muito no consultório é que às vezes a gente começa com questões super práticas, problemas de trabalho, de relacionamento com os filhos, tal, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, mudo, não mudo, separo, não separo. E invariavelmente, depois de um certo tempo, quando meio que a poeira baixa, a gente fica mais quietinho no consultório, faz uns exercícios de relaxamento, de respiração, invariavelmente vem uma coisa bacana que é a infância, que é o momento onde parecia que nem tinha tempo, que é a brincadeira, porque sim, não é uma brincadeira para ganhar nota, eu não estou fazendo nada para mostrar para alguém, eu estou fazendo alguma coisa porque ela me diverte, porque ela, enfim, por curiosidade, a criança é um ser curioso, e uma série de questões bacanas da gente, elas vão se perdendo à medida em que a gente vai entrando num mundo adulto, que é necessário e bom, por que não, talvez, combinar os dois? E um dos momentos de harmonização que poderia acontecer para quem quiser se engajar e gostar da proposta é de se revisitar. E quando eu falo de se revisitar, é de uma forma bacana, não é revisitar para cutucar a ferida daquilo que não foi feito, daquilo que se arrependeu, não. Não é esse momento, de jeito nenhum. É o momento de olhar para si e primeiro se reconhecer como um ser humano cheio de recursos e possibilidades, que já usou eles, que já usou os recursos e possibilidades de várias formas e que
agora é mais um momento de lida com os próprios recursos. Eu falo isso porque o foco atual, ele é um foco desanimador por tudo que está acontecendo. O vírus é o vírus, é um fenômeno biológico. O que vem com ele, o que vem nessa esteira, é o que a gente pode tentar dar conta. Eu não posso aqui fazer qualquer comentário de cunho biológico, epidemiológico, nada disso, econômico, nada. Eu só posso, e o que eu tenho feito no consultório cada vez mais, é trabalhar a questão do ser humano face a uma crise, algo que vem como se fosse um maremoto e a gente acha que vai ser maior do que as próprias forças. Não, não é. Não é. Tudo o que um ser humano pode descobrir dentro de si para lidar com esse momento vale a pena ser descoberto. Aí as ideias, elas vão desde as coisas mais simples e bacana, que hoje em dia com a internet a gente realmente descobre muitas belezas. Eu descobri outro dia um curso de respiração, muito bem feito, porque nessa correria da nossa vida a gente às vezes até esquece de respirar bem. E aí eu comecei a fazer. Eu reparo que quando eu estou muito ansiosa, isso acontece com uma certa frequência, e eu vou respirando aqui em cima e eu vou perdendo um pouco o pé das coisas, um jeito gostoso de ser que eu tenho, que eu sei que eu tenho, mas perco no momento de ansiedade. E esse momento de ansiedade é reativado cada vez que eu lido não só com o fenômeno coronavírus, com as questões econômicas, mas também com a enxurrada de fake news que acontecem nesse momento, e isso tudo parece que entra assim, que me transpassa, e eu me sinto um pouco perdendo o chão, perdendo uma coisa que eu gosto muito, que é a minha solitude, estar quieta, meditando, trabalhando. Aí eu procurei um recurso, respirar, acalmar, ficar quieta, quietude. Fecho a porta, desligo tudo e fico quieta. 15 minutos, ou não sei quanto tempo, não importa o tempo. O bacana é um tempo interno que eu estou sempre buscando deixar vir à tona nesse momento. Tomei algumas medidas super pragmáticas, como selecionar as informações para também não ser apavorada por informações falsas, pelas fake news. Isso é uma medida bacana, mas existe um estar comigo que eu passei a exercitar com muito mais vontade agora. Solidão, solitude. Solitude como um recurso de eu saber, e tenho pensado muito nisso, que essa não é a última crise da minha vida, mas também não é a primeira. Que recursos eu usei antes e que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, cheia de lacunas e incompletudes, mas também cheia de força. Quais foram os recursos? E que eu acabo esquecendo, porque o dia a dia exige tanto. Então, esse tipo de quase pensamento meditativo é o trabalho que eu tenho sugerido no consultório, um trabalho que eu tenho sugerido no Relicário, em breve um artigo vai ser publicado sobre isso, e também uma forma de desenvolver criatividades. Existem tantas coisas na minha vida que eu não pude fazer, assim como a minha paciente, assim como todos nós. O que eu poderia desenvolver agora? O
que eu poderia fazer agora que realmente meu tempo não está esgarçado, ele está meio comprimido, mas o que eu posso criar de mim, tirar de mim? Essa minha paciente, que é muito citada porque ela é muito criativa, ela começou a desenhar, ela começou a dançar, ela começou a fazer coisas que faziam parte de um mundo já tão esquecido, que foi o mundo da criança e da adolescente. E isso voltou a integrar a vida dela agora. E essa lida com os próprios recursos, essa lida com o cuidado de si, que é um cuidado, como eu falei, mas vou repetir, que envolve desde estratégias para lidar com informações, até estratégias internas para lidar com os próprios medos e ansiedades e incertezas. Então, se a gente consegue não tentar mascarar a solidão, que é uma coisa que é muito feita com excesso de consumo, excesso de atividades. Então, se a gente consegue não mascarar a solidão, mas olhar para si mesmo como se é, mas dentro desse olhar de espelho, procurar o que a gente já tem para desenvolver nesse momento de dificuldade, de tensões. Eu acho que é um trabalho super bonito, é um trabalho que gratifica e é um trabalho, um alto trabalho que fica depois que esse maremoto, enfim, esse momento tiver passado. E talvez esse seja o grande ensinamento em termos de crise, em tempos de crise, que é bacana de ser trabalhado. Se eu consigo... Dá licença agora que eu vou ler. É que eu sou do tempo, eu sou das antigas, eu sou do tempo de apertar botão, do mimeógrafo, e aí eu fico aqui, meu Deus, deixa eu ler, sem perder o fio da meada. Aqui, o que eu poderia fazer agora? Criar de mim, tirar de mim. Esse trabalho de tirar de si, talvez seja o trabalho mais bonito de um consultório e o trabalho mais bonito da vida. Eu fico pensando em quantas coisas a gente deixa de fazer, em quantas coisas, em quantos seres a gente deixa de ser, porque quer estar formatado num ser social. Esse ser social agora está bem um pouco fora de esquadro, então eu sempre vou voltar para o mesmo ponto. Quem são as pessoas que ficaram escondidas de mim? As pessoas, eu, escondida de mim mesmo, porque só fiquei funcionando. Como é que eu posso lidar com isso? Então, não vou ficar aqui me delongando muito e repetindo histórias, porém, o que eu mais tento viver e tento passar no consultório e na minha vida social, nas trocas com as minhas amigas e com os meus amigos, é que cada vez que eu não invisto o meu tempo de vida num desenvolvimento pessoal, em qualquer momento que seja, eu estou perdendo esse momento. Então é realmente um momento perdido. E se eu consigo olhar para esse momento e me olhar nesse momento, e principalmente reafirmar para mim o quanto eu posso lidar com ele, descobrindo novas capacidades, aceitando desafios, esse momento não é perdido, apesar de ser uma crise. Ele é um investimento, um momento ganho. É a única coisa bacana a ser feita na lida com todas essas tensões. E se a gente enxerga algo diferente e pior do que gostaria de ver? Excelente pergunta, Paulo. Aliás, como sempre. E se a gente enxerga algo diferente e pior do que gostaria de ver?
Bom, esse exercício a gente pode fazer o tempo inteiro, não precisa de uma epidemia, de uma pandemia para fazer. Basta eu me conectar realmente com o que acontece em termos de guerra, em termos do sofrimento humano. E é muito importante estar conectado ao sofrimento humano. O mais bacana, porém, nesse exercício de se conectar com o sofrimento é desenvolver a compaixão, é desenvolver talvez até um olhar para o ser humano que não é o super ser humano apenas porque ele tem uma alta tecnologia, que aliás daqui a 100 anos nem vai ser mais alta tecnologia, enfim. Não é olhar para isso, mas é desenvolver um espaço de compaixão, um espaço de tolerância, tolerância bacana, de solidariedade com aquilo que eu puder. Eu acho que uma das grandes questões que nos tornam muito, muito ansiosos é olhar para o sofrimento do mundo inteiro e se dar conta de que cada um de nós não é mais do que uma formiga. Eu realmente não posso mudar o mundo e sou apenas uma formiga. Porém, eu posso, no meu âmbito pessoal, no meu âmbito de atuação, exercitar esse olhar, essa conexão com o sofrimento e transformar isso numa conexão com alguma construção. E se eu consigo fazer isso, eu estou fazendo um exercício de contato humano, um exercício de reconhecimento das nossas falhas, dos nossos limites, mas também de possibilidades. Se eu só posso fazer algo no meu microcosmos que é tão pequenininho e eu faço, a sensação de vitória e de gratificação é muito linda, além de ela realmente provocar algum impacto externo, ainda que pequeno. Então, esse exercício é um exercício também de humildade. A gente fala em mudar o mundo, não dá conta nem de mudar a si mesmo. Se eu der conta das minhas ansiedades, se eu der conta de atuar no meu microcosmos de uma forma a torná-lo um pouco menos disruptivo, um pouco menos agressivo, se eu der conta disso, já está muito bom, porque as coisas são como ondas, elas vão se espalhando. Se eu der conta de frear o meu mecanismo de ação e reação, do tipo, recebo uma mensagem chatíssima de alguém, enfim, e aí já reajo e eu entro nessa ação-reação, se eu dou conta de lidar com isso e apaziguar, me apaziguar em relação àquele zap horroroso, enfim, se eu der conta disso já tá bom, eu não vou repassar aquela agressão. Eu tenho utilizado muito o meu foco para pequenas coisas, muito pequenas, porque eu sou pequena. As minhas decisões, elas não são na área de macroeconomia, enfim, dessas coisas todas. Elas são só no meu mundinho. Mas esse mundinho eu não quero deixar de lado. Natália, por que a maioria das pessoas colocar isso em prática? Natália, eu acho que nem isso, sabia? Uma doença é uma doença, uma crise é uma crise. Uma crise não ensina nada, e nenhuma doença. Eu aprendo com a crise e com a doença se eu quiser, se eu me engajar por isso, se eu resolver que aquele câncer, que aquele desemprego ou qualquer coisa, enfim, algo que me abale, que aquilo possa ser um momento de aprendizado. O que eu posso descobrir com isso? O que eu posso descobrir de mim que não seja tão incrível? Como eu posso mudar? Já é tudo. Eu não acho que, infelizmente, eu gostaria que fosse, mas eu não acho que crise ensina, não. O que ensina é a vontade própria de aprender. E aí a gente pode aprender com crise, sem crise. A crise chacoalha, crise chacoalha. Não precisa ser nenhuma crise mundial, pode ser uma crise pessoal, só pessoal. Ela chacoalha. Oração pode ajudar nessa hora. Oi, Gonzaga. A oração, sim, todos os tipos de oração, todos os mantras, todas as belezas que a gente possa querer enviar ou
desenvolver em si e passar para o outro. Tudo isso, é, tirando questões metafísicas, cada um tem sua crença, porém é tão bacana você poder sentar no seu quartinho e falar: eu vou rezar pela paz no mundo. Faça, é lindo. E eu tenho certeza, mas isso é uma crença pessoal, não imponho a ninguém, eu tenho certeza que isso emana, eu tenho certeza. A questão do Késia, olá Késia, um treino diário, autocompaixão, adorei esse hashtag autocompaixão aí, vou usar, porque é tudo, é tudo. Quantas e quantas vezes eu já me peguei exigindo de mim coisas para as quais eu não tive qualquer preparo, não tenho e não tenho estrutura, mas acho que tenho que ter porque acredito num modelo de supermulher. Mas não, loucuras, loucuras, loucuras. A autocompaixão é bacana, eu entender meus limites, eu entender autocompaixão e solitude, isso isso dá uma liga bacana. Fico quieta comigo, tento não impor, né, as minhas paranoias, os meus pontos de vista aos outros. É como se eu me acarinhasse. Não tem um abraço, que a gente chama de abraço da borboleta, né? Que tem até funções neurológicas nisso, quando você está meio ansioso, se segurar, se abraçar. Isso é muito importante. Autocompaixão. Vou usar. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Precisarei de um ponto de apoio para me alavancar. Oi, Lúcia, que bacana. Eu não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Precisarei de um ponto de apoio para me alavancar? Sim, embora aí nessa questão, no consultório, eu trabalho pontos de apoio pessoais. O meu ponto de apoio e sempre vai ser parar e respirar. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou me agitando e a respiração vai subindo, a voz vai ficando presa, aí desce. Esse é o meu ponto de apoio. A minha alavanca é meia hora por dia, desliga tudo. Se não estiver chovendo, porque eu moro num lugar meio complicado, eu vou para a floresta, senão eu fico em casa e respiro, paro, me aquieto e continuo. Essa é a minha forma de alavanca pessoal. Pelo que eu entendi, a forma de alavanca pessoal do Gonzaga é a oração. Uma pessoa profundamente dedicada a essa prática. Eu entendo então que a alavanca dele seja a oração. E por aí vai. Eu acho, particularmente, que esse é um momento muito triste. Porém, eu preciso, e isso é quase que uma tarefa para a humanidade, para a Adriana, que faz parte de uma coletividade. Eu não quero piorar a situação, passando para os outros o que ninguém está precisando. Pelo contrário, a questão de eu transformar, ou de me empenhar em transformar meus momentos de solidão, de me sentir meio abandonada por essa coisa toda, em momentos de solitude, ou seja, de saber que eu tenho que ativar meus recursos para lidar com esse momento, eu acho que eu vou estar, no mínimo, não repassando angústias para as pessoas que estão ao meu redor e que também estão sentindo as mesmas angústias. Eu acho que a gente está chegando ao fim. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se não, eu vou me despedindo e vou acalmando a minha respiração na crença de que ela
realmente me senta para eu continuar essa caminhada. Semana que vem, no Relicário, eu vou postar mais um vídeo em sequência ao primeiro, onde eu faço algumas propostas de exercícios um pouco mais direcionados a essa prática de autoinvestigação, de trabalho interno. Então eu aguardo vocês lá. Se não, tchau.